mais uma vez aqui para falar um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus, na Bíblia cristã, nesse conjunto de livros, e entre eles um pequeno livro no Novo Testamento, ali contando os ensinos, mostrando como devemos viver a vida cristã, a vida de quem acredita, crê em Jesus Cristo, o Messias prometido pelo Deus, né, do povo de Israel, que hoje é o Deus de todo aquele que crê em Jesus, o Deus criador dos céus e da terra. Vamos ler o capítulo 1 da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, a igreja que estava na antiga cidade de Colossos. Então vamos lá, capítulo 1, versos de 1 a 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Colossenses 1, versos de 1 a 8. Nós temos aqui uma oração de Paulo. Ele ora agradecendo. Agradecendo a quem? Agradecendo a Deus. A oração que devemos fazer é sempre a Deus, ao Deus Pai. Por causa de quê? Olha, quais os motivos de ação de graças que Paulo faz aqui, expressa aqui, por causa daqueles irmãos na igreja de Colossos. E ele não conhecia aquela igreja, ele nunca tinha visitado aquela cidade, ele sabia de tantos motivos para ser grato a Deus pela vida daquela igreja, simplesmente pelo testemunho que ele ouviu de Epáfras sobre aqueles irmãos. E agradecendo por quê? Porque aqueles irmãos tinham uma profunda fé, uma profunda esperança e um grande amor de uns pelos outros. Eles tinham os maiores dons, que eram a fé, a esperança e o amor. E estes dons eram por quê? Eram justamente por causa de Cristo. Porque eles eram de Jesus, porque eles tinham crido na palavra da verdade do Evangelho. E então Paulo adora a Deus e agradece a Deus pela prova de fidelidade daqueles crentes em Jesus a Deus através de Cristo, da pregação do Evangelho, por terem abraçado o Evangelho. E este é o motivo de orarmos a Deus Pai e agradecermos pelos maiores dons que podemos receber do Senhor: a fé, a esperança e o amor em Cristo Jesus. Porque é Cristo Jesus que é a nossa fé, que é a nossa esperança e que é o amor. E o Deus que derramou o amor sobre nós através de Cristo e nos salva e nos dá graça e nos faz superabundar em amor por Deus e de uns pelos outros. Então, a importância da nossa oração a Deus por esses dons, agradecermos, sabermos dessa realidade na vida cristã, na vida dos nossos irmãos e na nossa própria vida, é por quê? Porque nós sabemos que Deus Pai, Ele envia o Filho e nos dá essas dádivas no seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é por meio de quem nós temos tudo isso. Ele é o mediador através de quem recebemos essas dádivas e desenvolvemos esta comunhão com o Pai. E no Espírito nós temos este amor em nós temos essa fé crescendo em nós. E nós vivemos na esperança e na certeza de que temos o Filho, temos o Pai, temos o Espírito em nós. É a Santíssima Trindade, é o Deus triuno,
É a própria Trindade nas nossas orações, como Deus ensinou, como o Senhor Jesus nos ensina, a orar ao Pai. E o Espírito Santo intermediando, nos movendo a isso, em nome do Senhor Jesus. Quando nós tomamos as orações de Paulo, as orações dos apóstolos, as doxologias, as adorações nas cartas, e no decorrer da Bíblia, nós vemos a Trindade. E nós precisamos ter consciência disso, que nós oramos a Deus. A nossa gratidão profunda precisa fazer parte das nossas orações. E nós termos sempre o hábito, o costume de sermos gratos por dons, por bênçãos tão fundamentais na nossa vida, como a fé, a esperança, o amor, o céu, a esperança do céu, a obra redentora que Deus operou através de Cristo, o evangelho da verdade que nos é dado e que nós temos a liberdade de termos esse evangelho no nosso país, a frutificação da vida vivida neste evangelho, a graça da verdade. E Paulo cita todas essas coisas e é grato por todas essas coisas na vida dos seus irmãos lá da igreja de Colossos. E tudo isso no Espírito. Sem essas graças todas, não haveria nenhum motivo para agradecer e não haveria a vida cristã, não haveria a salvação em Cristo Jesus. Então, são essas as implicações na oração de Paulo aqui e em todas as demais orações que nós devemos fazer, que nós devemos ter a constância, a disciplina e o hábito na nossa vida, no nosso relacionamento e na nossa intimidade com Deus. Então, ao orarmos, que nos dirijamos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todo bem vem a nós, por intermédio, inspiração e súplicas e gemidos do Espírito Santo. E que sejamos sempre gratos pelas coisas e dádivas mais importantes que temos recebido do Deus triuno. A fé, a esperança, o amor, a palavra da verdade. Que nunca estejamos esquecidos e estejamos dispersados desses motivos quando orarmos ao Senhor. Porque o Senhor Jesus está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós e o Espírito Santo se movendo em nós para essa oração. E não é detalhismo, não é legalismo, é o que a palavra deste Deus misteriosamente maravilhoso nos revela, nos ensina e está disponível para nós. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine, que o Senhor esteja sempre se revelando a você no estudo, na leitura e no alimentar a sua alma com a sua palavra. Deus te abençoe.